Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como comum direitos equânimes, ou seja, iguais, e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais, baseado em normas de gênero. E aí, seres, tudo bem com vocês? Nanda Barros aqui, diretamente da quarentena. E bom, hoje eu tô aqui com um vídeo sobre feminismo, como vocês já viram aí no título. E bom, nesse vídeo eu trouxe umas amigas minhas para estarem comentando sobre o feminismo junto comigo, porque é um assunto delicado e um tanto quanto complicado, porém ao mesmo tempo simples e fácil de entender, mas que cada um tem uma opinião sobre, então eu achei que seria legal trazer diferentes opiniões de diferentes meninas. E aqui estou eu, e aqui estamos nós, de certa forma, né? Eu espero de verdade que vocês gostem. Eu acredito que esse vídeo talvez seja dividido em 3 ou 4 partes, né? Então eu vou estar tentando lançar os próximos daqui a uma semana, né? Eu peço de verdade que vocês me ajudem com a divulgação, compartilhando para os amigos de vocês e tal. Deixem o like de vocês que vai me ajudar muito. Deixem seus comentários que eu vou adorar estar lendo, né? Acredito que as meninas que participaram aqui do vídeo talvez estejam, né, lendo também os comentários. Então, vamos tentar fazer como se fosse um debate amigável, tá bom? Sem brigas, respeitando a opinião de todo mundo. Se você concordar ou discordar de alguma coisa aqui no vídeo, não tem o menor problema, afinal, cada um tem a sua opinião. Mas eu espero que vocês gostem, né? E se quiserem dar, de repente, algum tema, né? Uma sugestão de tema aqui nos comentários, saiba que será completamente bem-vindo. Aproveitando também para avisar que esse vídeo será mais um podcast do que um videocast. Eu vou estar deixando na tela somente as bonecas representativas das meninas, que elas também fizeram uma assim como essa minha, e junto o nome e as redes sociais delas, que também vão estar aqui na descrição para caso vocês tenham interesse em conhecer melhor e até mesmo o conteúdo de algumas delas, que são bem legais, bem divertidos, vale muito a pena. E o que eu falei sobre o vídeo ser dividido em partes é porque eu fiz 3 perguntas para as meninas. Então, de repente, eu separo de acordo com as perguntas ou até mesmo com o time. E eu também respondi as perguntas, tá bom? Só para deixar bem claro. Mas é isso, eu espero que curtam o vídeo. Para você, o que é o feminismo? Bom, para mim o feminismo é um movimento, uma causa que foi criada para o empoderamento feminino, né? E, de certa forma, para nos mostrar que tem muita diferença na sociedade, né? E que mulheres merecem ter os mesmos direitos do que os homens, né? Eu penso que ao mesmo tempo que todos somos iguais, todos somos diferentes, né? Cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem um tipo de vida, né? Um tipo de cor, de pele, um tipo de cabelo, um tipo de olho e assim vai indo, né? E, cara, eu penso que, sabe, acima dessa questão de gênero, homem e mulher, nós somos humanos, sabe? E nós humanos merecemos ter os mesmos direitos, sabe? Nenhum acima do outro, tipo, o homem superior à mulher ou inferior à mulher. E a mesma coisa diga-se sobre a mulher, né? A mulher não tem que estar superior ao homem ou inferior, ela tem que estar ali lado a lado, sabe? Tipo, por que um homem ganha mais e uma mulher ganha menos num trabalho que é exatamente igual, sabe? Por que um homem é contratado ao invés de uma mulher, sendo que eles estão ali no mesmo nível, fazendo a mesma coisa, tiveram de repente a mesma nota numa prova ou whatever, né? Mas eu acredito que o feminismo tá aí para isso, para que as mulheres, né, lutem por esses direitos, né, que nós merecemos esses direitos, sabe? E para que homens e pessoas em si se toquem que precisamos desse direito, precisamos da igualdade social, sabe? Né, do mesmo nível de respeito, porque dá pra gente ver isso, tipo, no dia a dia, sabe? A gente vê um homem sem camisa na rua, é completamente normal, pra muitas pessoas isso é completamente normal, mas se a gente vê uma mulher sem camisa, mesmo ela estando, sei lá,
de top, biquíni, maiô, sutiã, enfim, é vulgar, sabe? Tipo, é errado. Ela está, como muitos dizem, eu já ouvi muito, gente falando, ela está pedindo para ser assediada, ela está provocando o sexo masculino, sendo que não é assim, cara. Porque se for assim, tipo, um homem sem camisa também pode estar provocando o sexo feminino, né? Ou até mesmo masculino, né? Do pau. Mas, enfim, eu acredito que o feminismo seja uma causa para mostrar ao mundo que somos humanos e que não é porque somos mulheres que somos o sexo frágil, como dizem, ou que somos inferiores, ou, sabe, essas coisas que estamos provocando homens ou coisa do tipo, né? O feminismo ele tá aí para mostrar que somos humanos, somos iguais e merecemos os mesmos direitos. Então, acho que é isso. Então, para mim, feminismo é um movimento que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Olá, meu nome é Larissa Veloso, eu sou cantora, sou compositora, sou web ativista, vamos dizer assim, do movimento negro, movimento de feministas negras, movimento LGBT. Então, vamos começar aqui as perguntas para você. O que é o feminismo? O feminismo, para mim, é basicamente, simplesmente, um movimento de mulheres para conseguir direitos iguais aos homens, né? Os mesmos direitos que os homens, né? Lembrando que as leis trabalhistas para as mulheres, o direito ao voto só se foi conseguido no século passado, né? Então, no sentido de 1940 para cá. E isso falo de mulheres brancas, tá? É porque aí tem uma grande diferença, né? O feminismo negro, ele existe também. É um movimento justamente porque as questões não são as mesmas, né? Só abrindo um parênteses aqui. Por exemplo, em 1940 ou 50, se eu não me engano, a mulher branca estava conseguindo direito ao voto, enquanto a mulher negra estava lutando para poder ser vista como um ser humano, né? Então, as questões são bem diferentes e todas elas são válidas, né? Para mim, o feminismo é isso, além de direitos sociais, né? No sentido de nós termos o controle das nossas próprias vidas e a gente ter a liberdade de ser quem a gente quiser, né? E não ter que sofrer qualquer tipo de agressão para isso. Então, para mim, o feminismo ele é basicamente isso. Muita gente acha que feminismo é uma luta para que a mulher seja superior ao homem, mas não é nada disso. O feminismo ele luta pela igualdade, para que nós tenhamos os mesmos direitos do que os homens. O feminismo é um movimento no qual buscamos equidade de gênero e não igualdade. Buscamos justiça, oportunidades iguais independente do gênero, empoderamento feminino, libertações de padrões patriarcais baseados no gênero. Gente, que liberdade, velho! Pra mim é uma luta principalmente feminina para ter mais direito e mais igualdade entre os gêneros. Também para não sofrer a discriminação por ser mulher. Como frases do tipo, numa entrevista de emprego, coisas que não era pra acontecer, frases como: se o teu filho ficar doente, tu vai ter que sair daqui pra ir atender ele. Um pai deveria fazer isso também, só que essas perguntas são feitas para mulheres. Para mim, o feminismo é um movimento de mulheres que apenas querem os mesmos direitos que os homens, ou seja, não querem ser rebaixadas só por serem mulheres. Bom, o feminismo é um movimento que surgiu para conseguir igualdade social e também política para homens e mulheres, né? Mas muitos têm a ideia que, como tem alguns tipos diferentes de feminismo, mulheres têm pensamentos diferentes, agem diferentes e muitas até não são feministas, mas não é assim. Todas queremos o mesmo objetivo, acabar com o patriarcado. É de forma gradativa.
o foco é abalar as estruturas, mas sim inserir as mulheres dentro delas. Porque a importância de ter a mulher trabalhando, cuidando dos filhos, mas recebendo menos que o homem, a gente tem que dar certa importância. A gente quer a mesma coisa. Não é ser acima do homem, muito menos inferior. A gente quer andar lado a lado, nunca na frente ou nunca atrás. Para mim, o feminismo, ele é um movimento que luta por igualdade de gênero na sociedade. É uma luta por direitos iguais entre homens e mulheres. E baseado nesse significado, tecnicamente qualquer discurso que não tenha esse N de igualdade não deveria ser considerado feminismo. Existem 3 termos, considerando o próprio feminismo, existem 3 termos que a gente utiliza muito nos dias atuais, que são o próprio feminismo, que é o significado de igualdade, que significa igualdade, machismo, que é a superioridade dos homens, significa basicamente o homem é superior à mulher, e o feminismo, que é basicamente a mulher superior ao homem, significa superioridade feminina. E as pessoas, elas têm a ideia de achar que o feminismo é o contrário de machismo. Só que, gente, o contrário de superior é inferior, então basicamente não faz sentido, sabe? E as pessoas, elas também têm a ideia de achar que o feminismo é uma luta exclusivamente das mulheres, porque foram as mulheres que impulsionaram essa luta por igualdade, essa questão de que homens e mulheres são iguais, portanto eles têm que ter as mesmas oportunidades de estudo, têm que ter as mesmas oportunidades de trabalho, têm que ter as mesmas funções dentro de uma sociedade. As histórias que a gente ouve das mulheres de antigamente, do século XVII, XVIII, XIX, são que as únicas funções que as mulheres desempenhavam na sociedade eram de ser mães, esposas, donas de casa e principalmente submissas aos homens. Primeiro aos seus pais, que as prometiam em casamento, a homens ricos ou de bens preciosos, que possuíam terras, dinheiro, status social, e depois aos seus maridos, obrigadas a fazerem tudo o que seus maridos pediam. E quando as mulheres finalmente entraram no mercado de trabalho, isso após a Primeira Guerra Mundial, quando muitos homens morreram, praticamente vários homens morreram por terem sido obrigados a se alistarem, terem sido chamados, e por conta daquela ideia nacionalista de que tinham que defender o seu país para terem a honra que ele e a sua família mereciam e tudo mais. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitas mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho, assumir basicamente as mesmas funções que os homens. E por conta disso, tiveram que influenciar a desigualdade, tiveram que trabalhar várias e várias horas exaustivas, sem remuneração decente, sem um salário decente. E basicamente isso impulsionou o movimento feminista. Foi isso que impulsionou o primeiro movimento feminista da época. As questões de um salário decente, melhores condições de trabalho, para todas as mulheres, E foi a partir disso que veio a ideia de que o movimento feminista é exclusivamente, entre aspas, no caso, das mulheres, porque foram elas que impulsionaram essa questão, essa luta por igualdade, essa luta por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho. E, mesmo que os homens também, de certa forma, desempenhassem essa mesma função, eles tinham mais prestígio na sociedade, tinham mais valor na sociedade do que a mulher, Querendo ou não, elas basicamente eram consideradas inferiores, eram consideradas incapazes e só foram para o mercado de trabalho como uma forma de substituição, Por isso que vem toda essa questão de luta, E essa luta ainda persiste nos dias atuais, porque muitas questões de antigamente ainda se sobressaltam nos dias de hoje, como, por exemplo,
homens e mulheres possuem a mesma função, mesmo que os dois sejam bons na mesma função, os dois façam a mesma coisa no mercado de trabalho, a mulher ainda recebe menos do que o homem. Também tem a questão do feminicídio, tem a questão da violência contra a mulher, a questão do estupro, a questão da pedofilia, tem muitas questões ainda a serem abordadas e muitas questões ainda que levam esse discurso de igualdade. Por isso que o feminismo ainda é tão presente nos dias de hoje. Há um termo usado, né, que acredita que as pessoas são iguais, tipo, que homens e mulheres têm os mesmos direitos, tipo, independente do gênero, sabe? Ou seja, ser feminista, tipo, é acreditar na igualdade, como eu disse. Tipo, pra mim o feminismo é a luta da igualdade entre os gêneros. Tipo, nunca querendo que um gênero seja superior a outro, que por muito tempo a gente foi criada para pensar que o gênero masculino é superior ao gênero feminino. Mas não. Então o feminismo é essa reparação, é a luta por essa reparação histórica, dizendo para as mulheres e explicando para a sociedade que não, nós não somos inferiores, nós somos iguais, com os mesmos deveres e nós merecemos o mesmo respeito. Cara, isso depende, porque feminismo eu acho que é você lutar por direitos, sabe? E eu não digo nem direitos que os homens têm, porque hoje a gente fala muito sobre o feminismo branco e o feminismo negro, né? Pra você ter uma noção, assim, quando as mulheres começaram a poder trabalhar, eram as mulheres brancas, não eram as mulheres negras. Então, assim, tem aí um abismo entre o feminismo de mulheres brancas e mulheres pretas. Então, eu acho que o feminismo pra mim é a luta por direitos, mas ajudando umas às outras. Porque eu, como mulher branca, tendo maior local de fala, eu não sofro nem metade do que uma mulher preta sofre. Então, assim, usar desse meu local de fala e esse poder, entre aspas, que eu tenho pra ajudar a outra, entende? Enfim, galera, por esse vídeo é basicamente isso. Como eu expliquei no começo, eu vou estar separando os vídeos de acordo com as perguntas, porque, como vocês puderam ver, somente com uma pergunta o vídeo ficou bem extenso, né? Então eu vou estar editando os próximos para estar postando, de repente, na próxima semana ou nas próximas semanas, depende do engajamento desse aqui. Inclusive, eu já vou estar pedindo também para vocês deixarem um like e principalmente compartilharem, porque é um assunto que é importante e que temos sim que lidar e conversar com as pessoas, porque na sociedade em que estamos vivendo, as coisas estão sendo distorcidas, os sentidos, os termos em si estão sendo distorcidos. Infelizmente, tem muitas pessoas ainda preconceituosas ou machistas ou que têm opiniões distorcidas sobre o próprio feminismo por conta de distorções que houveram na história, no termo, por conta de outras opiniões. Lógico que cada um tem a sua opinião e eu respeito cada uma delas, né? Se vocês quiserem comentar aqui, podem se sentir à vontade. Só lembrem sempre de respeitar, porque para você ser respeitado, você tem que dar o respeito, né? E respeitando a gente consegue fazer mais amizades, consegue ter um bom bate-papo, sabe? Então, é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.